meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a número 3 do Mistério à Revelação. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, dar um like, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, comenta o que você está achando, tá bom? E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Que Deus seja louvado. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Amém. Santo Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja seu santo e maravilhoso nome. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque nos concedeu vida, saúde e mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, junto com nossos amigos e irmãos, estudando um pouco mais da lição da Escola Sabatina. Senhor bendito, que o teu Santo Espírito seja o nosso professor e nos guie em toda a verdade, nos fortalecendo e nos transformando à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, a lição número 3, o texto para nós dar início aqui está em Daniel 2:20. Diz Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha que interessante, irmãos. Então vamos comentar essa introdução dessa lição. Você vê que o texto fala, né, que bendito seja Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e dele é o poder. E isso tudo devido a toda uma crise que Daniel se viu envolvido, né, ele e seus amigos lá em Babilônia, né, e houve essa necessidade, né, de clamar a Deus ajuda, porque não tinha de outro local vir o socorro, mas sim da parte de Deus. Mas a coisa que me chama mais atenção aqui não é contar a história de Daniel em si, mas o fato de como Deus age, né, o fato de mostrar como Deus tem domínio das coisas, como Deus controla as coisas, né? E isso é muito importante para nós, sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso, aquele que está a par de tudo que ocorre, né? E que pode agir, para benefício do seu povo, se assim ele desejar. Na verdade, isso é muito importante para que nós tenhamos em mente isso, ou seja, Deus está no controle de toda a situação. Deus não está à parte, nós não estamos sozinhos. E isso é muito importante, isso é muito satisfatório de você ouvir isso, né? Que você sabendo que mesmo em meio qualquer problema que possa existir, você sabe que o seu Pai Celestial está lá para te ajudar, não é verdade? Então, por meio daquela circunstância lá em Babilônia, Deus ele promoveu a revelação, ele se revelou, se deu a conhecer aos pagãos, através do servo dele, Daniel. No meio de uma crise, Deus se revelou. As oportunidades, Deus ele aproveita, ele usa as circunstâncias e introduz a sua revelação. Daniel, no meio de uma crise daquela lá em Babilônia, um cativo, Babilônia, Deus agora dá um privilégio àqueles pagãos de conhecer a Ele, através de seu servo, das revelações, a gente vai ler no capítulo 2 aqui, toda aquela questão da interpretação, do sonho, os porquês, cada detalhe do sonho, da interpretação, o que significa aquilo tudo, a história, Deus mostrando a história, o que iria ocorrer antes mesmo de ocorrer. Para que as pessoas não meramente pegam a história, olhar uma coisa deslumbrante, maravilhosa ali, não. Ali foi dada a profecia e a história no sentido prático, para que as pessoas pudessem se preparar para o reino de Deus. Para não se encaixar dentro da história do lado negativo. Porque do lado da história de Deus vai revelar que tem um povo que está do lado oposto da vontade dele. E Deus deu a profecia para que as pessoas ficassem alertas. Olha, vai acontecer assim, assim, assim. Mas você não é obrigado a estar do lado errado. Então aqueles pagãos tiveram um privilégio. A gente sabe que no decorrer da lição a gente vai ter muita insistência do rei e um dos outros de maneira negativa, até aprender a lição de uma maneira mais dura. No caso, né? Eu quero ler um trecho aqui, irmãos,
está no Espírito de Profecia, na meditação matinal é a fé pela qual eu vivo. Eu quero ler um trechinho aqui no dia 24 de fevereiro. Esse dia a meditação tem o título Infinitamente Sábio e Bom. Diz assim, ó, Deus é a fonte de toda a sabedoria. É infinitamente sábio, justo e bom. Sem Cristo, os mais sábios dos homens que já têm existido não podem compreender. Pudessem os homens enxergar um momento para além do horizonte da visão finita, pudessem ter um vislumbre do eterno e toda a boca se calaria com seu orgulho. Finitos são os homens que vivem nesse pequenino átomo de mundo. Deus tem inumeráveis mundos obedientes às suas leis e dirigidos para a sua glória. Coisa alguma pode acontecer a qualquer parte do universo sem o conhecimento daquele que é onipresente. Nenhum acontecimento sequer da vida humana é desconhecido ao nosso Criador. Tá aí, né? Eu queria compartilhar com vocês, né, esse texto aqui do Espírito de Profecia, apesar que nós sabemos isso, né? Que nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Exatamente. E outro detalhe, por que foi que a oração de Daniel foi atendida? Coisa muito interessante, né? É verdade. A oração dele foi atendida. Ele, antes de ir diante do rei, ele louvou ao Rei dos Reis e o Deus do céu. E 1 João 5, verso 14, verso 15 diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, sabemos que obtemos as petições que lhes temos pedido. Então, Daniel orou segundo a vontade de Deus. O pedido foi segundo a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós fazemos alguns pedidos, nós não somos atendidos, porque nós não fazemos pedidos segundo a vontade de Deus, segundo a nossa vontade. Aí, se Deus fosse atender as nossas vontades, é complicado, muito complicado. Num contexto geral, não vou dizer que muitos pedidos que nós fazemos está de acordo com a vontade de Deus. Entendo. Mas aquela falta daquele discernimento, aquela sabedoria espiritual, muitas vezes nos falta, aí não tem como Deus atender pedido que vai satisfazer o ego humano. É verdade. Não tem cabimento a coisa dessa. Sim. Vamos domingo agora, aí, manência de Deus. Daniel capítulo 2, verso 1 a 16, praticamente nós vamos ficar no capítulo 2, irmãos, é a estátua de sonho de Nabucodonosor. Qual foi a crise que os hebreus enfrentaram ali, irmãos, por causa desse sonho? Qual foi a crise que eles enfrentaram? A gente sabe que Deus deu o sonho a Nabucodonosor para mostrar a profecia, a história do povo, beneficiar tanto os pagãos como o seu próprio povo. E deu sonho, mas alguns pormenores deixou escapar de propósito da mente de Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor ficou perturbado com aquela visão, queria saber o significado das coisas, e convocou os chamados sábios, os sábios palacianos, aquele que via se bajulando ele, dizendo que era isso, era aquilo e tal, mas como fugiu alguns pormenores da estátua, e agora a gente vai ver aqui no decorrer aqui que eles se viram agora num aperto dramático, os sábios babilônicos, que agora não aquela adivinhaçãozinha padrão que eles faziam, agora vai ficar meio complicado eles fazerem as adivinhaçõezinhas agora. Porque chega uma hora que não tinha mais como, né? Agora vai ficar complicado. Mas só que Daniel e aqueles jovens fazia parte que o rei tinha colocado, não que eles eram. Fazia parte do grupo. Eles não eram os sábios palacianos. Eles eram servos de Deus. Mas como o rei incorporou tudo, né? Incorporou eles também, então eles faziam parte do grupo lá, e agora o rei vai tomar uma decisão forte em relação a isso. Sim. Eu quero ler um trechinho aqui, irmãos. Está nesse livro aqui, ó, Santificação, tá? Do Espírito de Profecia. Aqui está na página 37.
para 38. Falando a respeito de Daniel e seus amigos, né? E aqui está no capítulo, o capítulo 4 aqui do livro. Diz assim, ó. O rei sabia que, se eles podiam realmente dar interpretação, podiam contar o sonho também. Se eles podiam dar interpretação, podiam contar o sonho. E aí, olha só, o Senhor Deus, né? O Senhor havia em sua providência dado o sonho a Nabucodonosor e feito com que se esquecesse dos pormenores. Deus fez com que eles se esquecessem. Ao passo que a terrível impressão lhe ficara na mente. Por que Deus fez isso? Olha só o que está dizendo. A fim de desmascarar as pretensões dos sábios de Babilônia. Então, como o Evilânio falou, chegou naquele momento, né, eles agora falam assim, como é que vocês vão fazer? Porque vocês até agora estavam enrolando, vocês estavam mentindo, enganando o rei, né, enganando a Babilônia, né, com o título dizendo que vocês tinham conhecimento, que vocês eram doutores, que vocês sabiam de tudo, mas chegou uma hora que todo o seu conhecimento, que você supostamente se orgulhava, né, que você se exaltava em cima disso, todo aquele suposto conhecimento não serviu de nada. Né? Então Deus ali usou aquele momento para mostrar que todo o conhecimento daqueles homens de nada servia, e desmascarou. E Nabucodonosor ficou tão furioso com aquilo, né, que ele já, naquele momento, já decretou a morte de todo mundo. Todos eles. Porque falou assim, então quer dizer que até hoje vocês estavam me enganando? Até hoje vocês estavam me enganando? Vocês estão me enganando? Porque o homem ficou furioso mesmo, né? E infelizmente, como você mencionou, Daniel e os seus amigos, porque havia sido anexado a esse grupo, né? Também estava partilhando do mesmo destino, né? Que era a morte, mesmo eles não tendo culpa de nada. Mas glória a Deus que Deus interviu em favor, né? Aqueles reis, eles possuíam os magos, sempre os reis pagãos possuíam magos. Eles eram pagos. Sim. Eles eram pagos para estar lá no palácio, dando o discernimento ao rei das coisas, dos enigmas, essas coisas, né? E agora foi mostrado, esses magos foram desmascarados. Sim. E a religião babilônica foi demonstrada a fragilidade da religião babilônica. Mostrou que é falsa, né? Se você ver no versículo 2 a 7, vai falar sobre essa questão dos magos sendo desmascarados, no caso aí, e seu sistema educacional também. Sim. Então no verso 10, verso 11, a ineficiência da religião babilônica, a distância de Deus. Verso 3, a morte dos magos foi decretada, ou seja, a sequência da lição está mostrando aí, no caso. Do versículo 14 ao versículo 16, na presença real, no livro Patriarcas e Profetas, na página 494 e 495. Tem uma boa alusão a isso. E Daniel, no versículo 18 até o 23, Daniel louva primeiro a Deus, a Jeová, a Yahvé, antes de falar com Nabucodonosor. Fala primeiro, pede discernimento, sabedoria. E ele é atendido. Porque ele orou segundo a vontade de Deus, fez o pedido segundo a vontade de Deus, em 1 João 5, verso 14, que eu li também esse texto, 14, verso 15. Então a gente vê uma sequência aí, e no versículo 24, os magos aí são salvos, né? Por causa, lógico que foi Deus que livrou eles, mas por causa do servo de Deus que interveio. Né? Então já vamos entrar aí na sequência, eu não está comentando já, a oração, que é segunda-feira. Daniel 2, 17 a 21, eu vou ler aqui Daniel 2, 17 a 23. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto do sábio de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Ele disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus para sempre e sempre, porque são dele a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele move reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que conhecem sem entendimento. Ele revela o profundo e as coisas escondidas, ele revela o que está em trevas, e a luz mora com ele.
O Deus de meus pais, a ti dou graça e louvo, porque me desse sabedoria e força, e agora me fizesse saber que te pedimos, pois nos fizesse saber esse assunto do rei. Então, vamos comentar aí a oração de Daniel. Qual foi a oração de Daniel aí? Qual foram os dois tipos aí que ele menciona aí? Bom, você pode ver que, segundo aqui o próprio autor da lição, né, ele menciona duas situações. Ele fala primeiro da petição, né, fala primeiro do pedido de Daniel, pedindo ajuda, o socorro, né, do Senhor, e Deus o socorreu, mostrando para ele o que realmente Nabucodonosor sonhou, por que ele sonhou aquilo, né, por que ele sonhou aquilo ali, qual era o objetivo do Senhor naquele momento, esclareceu a ele. E em seguida, né, depois que ao ser atendido, ele fez uma outra oração, mas agora que louvando a Deus, agradecendo a Deus, né, exaltando o nome de Deus, né, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Irmãos, eu falo para vocês, né, eu vejo aqui, é lógico que nós temos todo um contexto histórico, né, a respeito de Daniel, aqui a oração de Daniel, Deus agindo, Deus respondendo, mas nós temos uma lição muito importante aqui, né? O autor ele colocou algo que me chamou muita atenção, é que muitas vezes nós pedimos a Deus as coisas, né? E Deus age segundo a vontade dele, a gente sabe disso. Mas poucas são as vezes que as pessoas louvam a Deus e agradecem a Deus, né? Pela a bênção recebida, pela solução, né? Alcançada, né? do problema. Poucas são as vezes. Vocês podem ver quando nós temos nossos cultos nas quartas-feiras, que é culto de oração, agradecimento. Dificilmente você, nos dias de hoje, pelo menos, eu não sei, talvez na sua igreja aí você esteja vendo algo diferente, mas nas igrejas, a maioria que eu fui, eu vejo as pessoas só pedindo, trazendo murmurações, reclamações, porque a vida é assim, a vida está difícil, que não sei o quê, mas dificilmente você vê, poxa, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, né, pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez pela minha família. Você não está vendo as pessoas assim falar isso, pelo menos é a impressão que eu estou tendo, sabe? Não está vendo muitas pessoas fazendo isso. E isso o fato de eu ter problemas, vários tipos de coisas que pode acontecer comigo, também é motivo de me agradecer a Deus. Porque os problemas vêm, que nem Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que ter em mente que tudo serve também para aprendizado. Entendeu? E só que nós, muitas vezes, irmãos, nós não estamos enxergando assim. Parece que nós estamos vivendo uma espécie de egoísmo, sabe? Um egoísmo que a gente quer somente para nós mesmos as coisas, só quer que fique fácil para a gente e tal, né? Olha só, minha consagração hoje aqui, ó, o Espírito de Profecia. Eu quero ler um trecho aqui, olha só que é mencionado. Está no dia 15 de junho. Todo desejo terrestre pode ser satisfeito. E mesmo assim os homens passam por alto como fizeram os leprosos ingratos que foram curados de sua doença abominável. Veja, então Deus pode realizar todo desejo, pode satisfazer qualquer tipo de anseio do coração, e mesmo assim as pessoas podem passar por alto, né? Não reconhecer a bondade de Deus, assim como fizeram os leprosos quando Jesus foi lá e restaurou a saúde deles. Ainda continua, esses leprosos haviam sido curados por Cristo, e as partes que haviam sido destruídas pela doença, Cristo havia restaurado. Mas somente vendo-se perfeito, voltou dando glória a Deus. Olha só, a lição é lembrada concernentemente aos 10 leprosos, deve despertar em todo o coração o mais fervoroso desejo de mudar a ordem de uma vida de ingratidão, para dar louvor, né, de louvor e gratidão. Que o professa o povo de Deus pare de murmurar e de queixar-se. Lembremos-nos daquele que é o primeiro, grande doador de todas as nossas bênçãos. Somos alimentados, vestidos e sustentados em vida. E não devemos educar-nos e a nossos filhos a corresponder com gratidão ao nosso Pai Celeste? Veja, Deus cuida da gente, né, de um modo bem resumido, cuida da gente, faz de tudo por nós, nos protege, nos guia,
não é motivo suficiente para eu agradecer a Deus? Então, isso sirva de lição para a gente, né? A Daniel, ele agradeceu a Deus, principalmente naquele momento terrível. E nós, será que nós não temos motivo para agradecer a Deus em nossa vida? Depende muito do que a pessoa valoriza. Então, o que acontece? Bem lembrado. Na medida que a gente valoriza as coisas, tem pessoas que valorizam muito essa a questão da honra, da moral. Uhum. Ela valoriza mais a honra do que a própria vida. Uhum. Então, essa questão do valor. Se você observar, no mundo todo, no mundo geral, as culturas, aquilo que as nações valorizam, de nação para nação, vai mudar os aspectos, de pessoa para pessoa, vai mudar o aspecto do valor. O que era que Daniel e aqueles rapazes, bem jovens, muito jovens, valorizavam? A honra a Deus. Uhum. Por que eles valorizavam? Porque desde pequenininho eles foram ensinados a honrar a Deus. Para eles a honra a Deus era mais importante do que a própria vida deles. Tanto que, não nessa lição, mas a gente vai ver no desenrolar das outras lições, que nós vamos ver isso. Daniel na cova dos leões, os outros três lá na fornalha, e assim por diante. Entre a honra a Deus e a vida temporal que eles poderiam se cedesse, eles preferiam o quê? A honra a Deus. E não a vida deles, a vida temporal deles, né? Essa vida mundana que nós temos, né? A vida, esse mundo, no caso, né? Secular, né? A vida secular que nós temos, a nossa vida, né? Então eles valorizavam a honra. Foi por isso que Daniel, louvou a Deus, fez a petição com humildade para defender a honra de Deus, porque ali o que estava em jogo? Não só a vida deles, como daqueles magos também, sim, mas também a revelação, o desenrolar da história. Daniel tinha interesse também. Esses sonhos pagãos, esse rei pagão, Deus não sonha esse rei pagão? Quero saber o que aconteceu? Eu quero saber desse volume profético e histórico. O que é que vai desenrolar aí, através desse sonho desse rei? E Daniel sabia que Deus dá as coisas sempre com propósito. Sim, verdade. E agora ele queria saber o propósito. E Deus o revelou. Daniel foi conhecido como um homem sábio. Amém. Um homem sábio. Amém. Então, terça-feira, estátua, parte 1, Daniel 2, 24 a 30. Ó, Daniel 2, 24 a 30. Olha só. Diz assim, ó. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar o sábio da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate o sábio da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e lhe darei a interpretação. Então Arioque apressadamente introduziu Daniel à presença do rei, e disse-lhe: assim achei dentro do cativo de Judá um homem que fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei, e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu me fazer saber o sonho que tive e a sua interpretação? 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei exige, nem sábio, nem astrólogo, nem mágico, nem adivinhos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, ao qual revela segredo, e ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tivesse na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, vieram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela o segredo, te faz saber o que há de ser. Quanto a mim, esse segredo não me foi revelado por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para entender esse o pensamento do teu coração. Então vamos comentar essa estátua. E Daniel glorificou a Deus através dessa revelação, né? Deus, ele orou e Deus revelou. Sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui? Eu tô tirando outras lições. Os irmãos perceberam que eu estou tirando outras lições aqui. Não somente o contexto profético, mas aqui, interessante, que Daniel fala, né? Olha, Deus sabe o que passa no teu coração. Né? Tudo, até as visões, né? Sua mente, tudo. Então, irmãos, já para pensar nessa frase que eu vou dizer, Deus sabe o que vai no teu coração.
A gente ouve muitas vezes as pessoas falar isso, Alexandre, sabe? Pregadores, pastores. Olha, irmãos, Deus sabe o que vai no coração, Deus entende. Mas muitas vezes a gente coloca sobre um contexto assim, favorável para a pessoa. Mas, irmãos, já para pensar que Deus sabe o que vai no seu coração? Que Deus sabe o que vai no meu coração? Será que quando eu penso nisso, que Deus sabe o que vai no meu coração, assim como soube que ia no coração de Nabucodonosor, será que quando eu ouço uma coisa dessa, que Deus sabe o que vai no meu coração, é motivo de eu me alegrar ou é motivo de eu me preocupar? Sabe? É algo para a gente refletir. Deus sabe o que vai no meu coração. Deus sabe o que vai no coração de cada um. Eu quero ler um trecho aqui, irmãos. Está no Testemunho para Ministros, né, e Obreiros Evangélicos. Esse livro aqui, esse livro de profecia. Está na página 354. Falando desse contexto, né? Deus sabe o que vai no coração. Olha só, irmãos. Olha só o que diz aqui. Ó. A alma afligida pela agonia humana desvia-se do falso juízo e da condenação de homens que não podem ler o coração e assim mesmo assumem a responsabilidade de julgar os seus semelhantes. Volta-se para aquele que não tem sombra de mau entendimento, aquele que conhece todos os impulsos do coração, que está familiarizado com todas as circunstâncias de tentação. Deus conhece cada ato da vida passada, e assim mesmo, ao considerar tudo isso, está a alma atribulada, pronta para lhe confiar seu caso, sabendo que Ele é um Deus de misericórdia e compaixão. Mas eu só posso confiar meu caso a Deus se eu compreendo. Se eu compreendo que Deus conhece tudo, né? E se eu não oculto nada de Deus, não tento ocultar nada de Deus, não tento esconder nada de Deus, e pedir ajuda. Pedir ajuda para Ele. Né? É claro que Nabucodonosor, naquele momento, ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele tinha algo no seu coração, tinha coisas no seu coração que também chamou a atenção do Senhor. Não é à toa que Deus o usou, ele foi um instrumento de Deus para esse momento específico aqui. É claro que no decorrer das lições, nós vamos nos voltar mais para Nabucodonosor também. Então, eu só quis enfatizar o contexto aqui de Deus conhece o coração. Deus sabia o que ia no coração dele. Quando fala coração, nós não estamos falando do músculo, né, o coração, mas sim a mente, o intelecto da pessoa. Né? Deus conhece. Só Deus tem controle de tudo e só Deus conhece os corações. Não é verdade? Daniel, aqui no versículo 24, fala assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe: não mates os sábios de Babilônia. Ele não falou assim, não mate eu. Não, foi para todo mundo. Não mate os sábios de Babilônia. Né? Então a gente vê aqui a intercessão de Daniel. Sim. O interesse em manter, né, manter a vida das pessoas, não ver a destruição das pessoas. Né? A humildade dele, também o amor dele pelas pessoas. Né? Ele era cativo, lá dos babilônios. Sim. E estava intercedendo aqui para que eles, o rei, não matasse os babilônios lá. Sim. Olha que interessante. E no versículo 30, ele diz assim: quanto a mim, este segredo não me foi revelado, por ter eu mais sabedoria, olha só, que qualquer outro vivente. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então, o senhor sabe, Deus revelou isso a mim, porque o senhor mais sabe que qualquer outra pessoa na terra. Porque Deus, o propósito dele é revelar aí os acontecimentos, para as pessoas se prepararem para se encontrar com o Rei do Universo. Sim. Entender isso aí, o propósito divino. Uhum. Então aqui ele demonstra aqui amor pelas pessoas, embora fosse cativo, demonstra amor pelas pessoas e a humildade em reconhecer que a sabedoria total é Deus, e a dependência total nossa tem que ser de Deus. Sim. Não tem outro meio, não tem invencionismo, não tem esse negócio de mágica, não tem varinha mágica, não tem nada disso. Aqui é Deus, a misericórdia dele, só isso mesmo. Sim, verdade. Não tem outro jeito.
os nossos problemas, as nossas dificuldades, as mais terríveis, as mais simples e as mais terríveis, nós devemos recorrer a Deus. Recorrer a Deus em todas as circunstâncias, Amém. porque só Ele pode dar a solução. É verdade. E o verso 31 a 49, irmãos, pode ver na lição que Deus revelou que Nabucodonosor ia ser substituído por outro reino, né? Então Daniel deu essa advertência. Tem um texto aqui, irmãos, está até no comentário da lição, quem tem a lição Escola Sabatina com Ellen White, está no Testemunho para a Igreja, volume 7, página 151. Examinemos a experiência de Daniel. Quando chamada a apostar-se perante o rei Nabucodonosor, Daniel não vacilou no reconhecimento da fonte da sua sabedoria. Prejudicou a influência de Daniel na corte do rei. Esse seu fiel reconhecimento de Deus, é uma pergunta, de maneira nenhuma, foi o segredo do seu poder, assegurou-lhe as graças do rei de Babilônia. Em nome de Deus, Daniel revelou ao rei a mensagem celestial de instrução, advertência e reprovação, e não foi repelido. Que os nossos obreiros de hoje leiam o testemunho firme, destemido de Daniel e sigam-lhe o exemplo. Então aqui está explicando para nós, irmão, a serva do Senhor, falando que Daniel, será que foi prejudicado por dar advertência certeira ao rei Nabucodonosor, que era um homem poderoso, né? Ele poderia, então você vai sair do cargo, você me deu uma mensagem que eu não gostei. Aí ela faz uma aplicação para os obreiros, para os pastores hoje. Que isso é um exemplo para nós, para os obreiros, para os irmãos que pregam, né? Falar a verdade como ela é, mesmo que seja prejudicado. Porque tem muitos que às vezes, se eu falar a verdade como ela é, eu perco meu salário, posso ser mandado embora da empresa, da igreja. Irmãos, é um exemplo de Daniel. Daniel poderia ser prejudicado aqui. E o que aconteceu com ele? Deus o exaltou. Porque ele falou a verdade. É aquela história que nós estávamos falando. Depende muito do que a pessoa valoriza. Se eu valorizo o dinheiro, o meu cargo e o dinheiro, é lógico, é óbvio, eu não vou fazer nenhuma reprovação a quem quer que seja. Não vou. Se eu valorizo o dinheiro, questão material, o dinheiro e o meu cargo, então eu não vou fazer nenhuma reprovação. Eu vou ficar conduzido pela pessoa, independentemente se ela esteja certa ou errada, esteja do lado de Deus ou não. Eu vou ser conduzido. Porque o que eu valorizo impede de eu dar advertência à pessoa. Então, com relação a Daniel, isso não impediu, porque o que ele valorizava era a honra a Deus. Então, sim. Interessante, Viane, vocês comentando aqui, me veio à memória uma outra situação que foi aplicada, só que eles agiram de maneira diferente. Foi quando Josafá fez uma aliança militar com Acabe, né? Contra o inimigo. E aí os profetas lá, né, da região, os bajuladores, né? Não, pode ir, rei, você vai vencer, vai ser maravilhoso e você vai derrotar. E Josafá só ouvindo as conversas. E apareceram vários profetas ali falando que ele ia se dar bem. Aí é interessante que ele falou o seguinte, Josafá, não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Assim, não tem nenhum profeta da vida. Ele desconfiou, não tem nenhum profeta do Senhor. Aí o que ele falou? Tem um aqui, né? Mas em outras palavras, estou resumindo, viu, irmãos, com as minhas palavras aqui. Os irmãos podem conferir esse relato. Tem um aqui, mas eu não gosto dele porque ele só fala coisa contra mim. Em outros, ele falou, só fala coisa contra mim, só fala coisa que não me agrada. Mas ele falou que tinha um. Tinha um que era profeta. Que falava contra. Tem um. Só fala coisa ruim de mim. Ele falou assim, vai chamar ele lá, por favor. E aí ele pegou, falou, aí no meio do caminho ele foi avisando, fala bem do rei, fala bem, né? Ele falou, tá bom, vou falar que Deus mandar. E aí Deus revelou para ele o que tinha que falar. E aí ele pegou, foi lá, foi até, como é que fala? Ele foi até sarcástico com o rei. É como se fosse uma ironia espiritual. Não, rei, pode ir, que você vai se dar bem, vai ser uma bênção, você vai ganhar. Aí o rei já percebendo, o Acabe percebendo que ele estava escarnecendo ele, zombando dele, né? Porque ele estava do sempre. Você vai ver o que é bom para tosse. Vai. Né? Ele falou assim, por que você mente diante de mim? Por que você não fala a verdade? Você quer a verdade? Então a verdade é essa. Eu vejo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Então, e você vai sofrer. Cada um fica sossegado em sua casa. Cada um pode voltar para sua casa, é a melhor coisa que vocês fazem. Aí o Josafá viu aquilo ali,
Ele falou assim, o negócio tá sério aqui, né? Ouviu? E aí, pronto. O que aconteceu? O Acabe, em vez de ser humilde e reconhecer, não reconheceu e teve a paga. Foi teimoso e teve a paga dele. Então, quando vocês mencionaram aí de pessoas que estão preocupadas em manter suas posições, né, assim, vantajosas, e para poder manter-se ali, eles ficam agradando o superior, é muito, muito complicado. Agora, esse outro profeta, se não me engano, o nome dele era profeta Aías, ele não estava dando a mínima por posição. Ele só queria que o nome de Deus fosse exaltado e falou abertamente. Né? Agora, uma coisa é clara, irmãos, nenhum profeta quer estar numa situação onde ele a sua palavra vai causar ira para os outros. Ele não está interessado nisso, ele não quer causar mal-estar. É consequência. É uma consequência, ele não quer causar mal-estar, mas infelizmente Deus manda ele falar algo e ele se vê obrigado a escolher obedecer à voz de Deus, né? E receber o desagrado das pessoas, que dependendo do que vai ser falado, ou agradar as pessoas, né? Falando que vai ser uma maravilha, que tapinha nas costas, coisa boa, e Deus ser desonrado. E pode ter certeza, né, que o verdadeiro Filho de Deus vai escolher ficar do lado de Deus, independente do que os homens pensem. E isso serve para nós também, irmãos. Que nós possamos tirar lições disso aqui para a nossa vida. Quando Deus nos chamar para levar uma determinada mensagem, nós temos que ter em mente o que eu vou falar, o que é mais importante para mim na hora de eu falar. É Deus ser honrado, é seguir a ordem de Deus, ou me preocupar com o que os homens pensam, o que as pessoas pensam. E isso é muito importante, porque dependendo do modo que eu vou agir, vai me mostrar se estou sendo fiel ou não ao chamado de Deus, não é verdade? Isso é verdade. Nessa interpretação aí do sonho aí, tem uma dupla representação nessa questão da estátua, da interpretação do sonho. A gente vê aí a degradação dos reinos. A gente vê os metais, comparado aos metais, no caso da degradação dos reinos. O reino mais poderoso, no caso em termos de riqueza, prosperidade, foi Babilônia. O ouro, os arqueólogos, esses especialistas, eles estudam isso aí, eles defendem que Babilônia era muito rica, muito próspera, na questão de material, ouro, prata, essas coisas. Então, na medida que os metais foram assim caindo, em termos de qualidade, cai também a qualidade espiritual desses reinos também. É como se tem uma sequência de degradação moral e espiritual. Uma decadência. O ouro é superior, ainda estava ainda, né? Depois foi a decadência cada vez mais em uma escala desses reinos aí, em questão moral, em questão espiritual. Sim. E esses cativos, eles foram lá para a Babilônia, mas eles foram como um farol divino, lá na Babilônia, para que muitos babilônicos se converteram ao Deus do céu. Eles testemunharam coisas extraordinárias através dos servos de Deus, coisas maravilhosas. Muitos pagãos se converteram e muito do povo de Deus que estava lá se converteram ao outro lado, né? Se converteram ao paganismo. Sim. Então contraste aí espiritual aí, né? No caso aí. Os pagãos tiveram o privilégio de contemplar isso e o povo de Deus também muito mais. Quem tinha maior responsabilidade nessa questão, né? Verdade. Então, quarta-feira agora, irmãos, é a estátua parte 2. Mesma continuação, agora nós vamos saber, baseado em Daniel capítulo 2, verso 31 a 49, o que ensina para nós sobre a presciência de Deus, irmão, esse capítulo aí. Como é que Deus, o conhecimento dele do futuro, o que ensina para nós aí? Ele vê na frente, conhece tudo. Que interessante, né? É muito interessante mesmo. Aqui nós vemos aqui Deus anunciando o que vai acontecer em detalhes antecipadamente. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, o diabo vai atrapalhar isso, aquilo, outro. O diabo não atrapalhou aqui não. Tentou, foi de uma maneira, foi de outra, foi de uma maneira, foi de outra, mas no final, o que aconteceu? A profecia anunciou e a história fez o quê? Confirmou. Então,
aí prova que Deus está no controle. Através da profecia bíblica, você vê a mão de Deus no controle. A gente vê guerras e a destruição das nações, perdão, mas você vê que Deus está no controle. No controle. Eu mesmo, pessoalmente, eu não queria ter nenhum problema. Eu queria ter só sossego, tranquilidade, não sofrer uma dor numa unha. Mas como é que pode acontecer isso nesse mundo? Não tem como. Estamos sujeitos, né? Não tem como. Sim. Eu pessoalmente não sofri nada, uma vírgula de nada. Sim. Mas estamos nesse mundo. Então, vai ter as consequências. Além das nossas decisões, mesmo que a gente tome decisões positivas, mesmo assim, positivas, estando com Deus, clamando a Deus, pedindo seu poder e batalhando na batalha, mesmo assim não sofrer muitas consequências, porque nós estamos nesse mundo. Sim. Estamos nesse mundo. Logicamente que nós podemos se livrar de muitas coisas inconvenientes se nós tomarmos decisões convenientes em relação à vontade de Deus. Exatamente. Tem aquele sofrimento inútil. Tem um sofrimento que não tem jeito mesmo. Nós estamos nesse mundo aí, todo mundo sofre. Toda nação, todo ser humano sofre. Não tem jeito. É indiscutível, é inquestionável, não tem jeito. Mas tem um sofrimento inútil, que depende muito das nossas decisões que nós tomamos. Tomamos algumas decisões, que essas decisões fazem com que a gente sofra inutilmente. No caso de Daniel lá, não. Ali foi outras questões. Sim. Outras consequências. Sim. Interessante também, irmãos, que nessa parte aqui, quando pediu para que nós lêssemos de novo, você vê que a importância, né, de nós destacarmos que Deus conhece o fim de todas as coisas, sabe o que vai ocorrer, né? Já está vendo, a experiência dele é larga, né? E ele conhece o futuro, né? Então ele já sabe, então Deus conhece o fim antes mesmo do início. Nós podemos ver o exemplo claro disso é quando o profeta Jeremias já sabia o nome daquele que queria ser favorável a Israel para que Israel voltasse de Babilônia, que era Ciro. Até o nome Deus tinha dado. Esse é meu servo, o nome dele é Ciro. 150 anos antes de nascer. Já sabia o nome do rapaz, né? Nesse caso o imperador lá da Babilônia, o Ciro. Já sabia o nome dele. Já sabia até os persas, né? Isso é muito importante. Os Medo-Persas, é muito importante. Mostrando que Deus conhece o futuro, já sabe. Gente, não é Deus fazer, não, vai acontecer isso porque as coisas estão caminhando para essa situação. Não, ele sabia o nome do homem. O nome dele é esse. Então, isso é algo para nós glorificarmos a Deus, sabendo que nossa vida está na mão dele. E nós devemos o quê? Nós devemos ser gratos a Deus porque ele é um Deus que protege, é um Deus amoroso, é um Deus que quer o nosso bem. Nós temos que ter isso em mente. Deus conhece o futuro isso nosso. Isso é a onisciência. Sim. A onisciência de Deus é tremenda. Então nós temos que dar glórias a Deus por isso. Irmãos, eu quero ler outro trecho aqui. Está no livro Testemunho para a Igreja, tá? O volume 8. Aqui está na página 232. Olha só. Aqui a serva de Deus, ela estava mencionando a respeito de responsabilidades. Né? Fala de responsabilidades, da liderança e tal. Mas olha só, eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos entenderem o trechinho que ela estava mencionando. Ela fala assim, ó: durante anos fui instruída que existe perigo, constante perigo de que nossos irmãos olhem a seus companheiros, seres humanos, buscando a permissão para fazer isso ou aquilo, em vez de olharem para Deus. Assim, se tornam eles enfraquecidos, permitindo a si mesmos ficarem limitados por restrições de origem humana e desaprovados por Deus. O Senhor é capaz de impressionar mentes e consciências a fazerem a sua obra sob vínculos de subordinação a Ele. É um espírito de fraternidade que se acha de acordo com os princípios de sua lei. Então aqui, agora, mas eu vou ler outro trechinho. Aqui ela está falando que ela estava preocupada, que ela foi orientada a parte de Deus, que tinha pessoas que ao fazer a obra não sabia o que fazer, ficava perguntando para outra pessoa: e aí, o que você acha que eu tenho que fazer? O que você acha que eu tenho que fazer? Ou seja, estava querendo saber da boca de outros o que ele tinha que fazer, em vez de buscar a Deus. E aí, olha só, ela fala aqui: Deus conhece o futuro, na parte de aqui embaixo, né?
Ele é aquele a quem devemos contemplar em busca de orientação. É em Deus, não são os homens. Eu não tenho que perguntar. Os homens podem até me dar um conselho bom. No multidão de conselhos, a sabedoria. Tem alguns conselhos aqui, né? Mas no caso, em última instância aí, tem que, a dependência total nossa tem que ser de Deus. Deus usa as pessoas, no caso, sim, lógico que usa. Mas tem que vigiar assim, porque às vezes tem conselhos que são inconvenientes. Sim. E aqui, né, Vilani, ela estava falando do perigo porque as pessoas estavam começando a ficar como que viciadas, sabe? Eu vou perguntar sempre buscar o auxílio humano daquela pessoa. E aí, irmão, o que você acha? Eu tenho que fazer o que agora? O que eu tenho que fazer? Em vez de deixar na mão de Deus, pedir a Deus, orar a Deus, pedir a Deus. Porque nós não podemos depender, a nossa vida espiritual não pode estar na mão de homens. Não pode estar agarrada no braço da carne. No braço de carne. Nosso dever espiritual não tem que estar dependente do que os homens falam. Se o homem fala assim, vamos fazer isso, aí eu faço. Se o homem fala, não faça isso, aí eu não faço. Mas espera aí, mas o que Deus fala? Mas o que Deus fala? É isso que é importante. Eu quero saber o que Deus fala, não o que o homem fala. Eu só posso comparar, eu só posso ouvir o que o homem fala se o que ele falar está de acordo com o que Deus disse antes. Mas para mim saber disso, eu tenho que fazer o quê? Buscar a orientação de quem? Divina primeiro. E aí só terminando o trechinho aqui, Vilani, olha só, lendo de novo. Deus conhece o futuro. Ele é aquele que devemos contemplar em busca de orientação. Confiemos em que ele nos dirigirá no desenvolvimento de vários ramos de sua obra. Que ninguém tente agir de acordo com os impulsos não santificados. Então nós temos que clamar a Deus. Aqui, né, e confiante que Deus conhece o futuro. É aqui na lição nós sabemos, né, que Deus conhece. Ele conhece o futuro, ele sabe das coisas, né? As decisões que as pessoas vão tomar antecipadamente. Então por isso mesmo que quando a gente pega essa lição aqui, Daniel, usado por Deus ali, passou para Nabucodonosor outra situação, falou da estátua. Olha, primeiro é ouro, a cabeça de ouro, está falando do seu reino. Depois, só que o seu reino vai passar. Depois havia um outro reino, um reino de prata, né, onde o peitoral aqui, os braços, né, é o reino inferior ao seu, deixou bem claro. Mas quer dizer o seguinte, o seu reino, Nabucodonosor, vai passar. Então, os seus descendentes não vão permanecer para sempre no poder. Vai vir outro. Depois desse outro de prata, vai vir um outro de bronze. E depois vai vir um outro de ferro. E depois, no final, vai ter uma mistura barro e ferro. E depois a gente sabe que vai vir uma pedra. Né? E ele contou toda a história e foi explicando para ele, né, aquilo ali. Isso mostra que Deus conhece as coisas que nós temos. E se nós queremos estar preparados para qualquer tipo de eventualidade, né? Estou falando no contexto profético, até no contexto literal mesmo, no contexto social, no contexto secular, nós temos que pedir orientação divina, porque Ele conhece tudo, não é verdade? É verdade. No livro Profetas e Reis, na página 503, diz assim, vou ler pouco e rápido para os irmãos ouvirem aí. O sonho da grande imagem que abriu perante Nabucodonosor, acontecimentos que chegam ao tempo do fim, tinha-lhe sido dado para que ele pudesse compreender a parte que lhe tocava desempenhar na história do mundo, e a relação que seu reino teria com o reino do céu. Escutem bem. Na interpretação do sonho, foi ele claramente instruído quanto ao estabelecimento do reino eterno de Deus. Nos dias desses reis, Daniel havia declarado: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. E no versículo 44, 45, então, Deus deu o sonho, Daniel foi lá, interpretou, Deus deu a interpretação, Daniel falou para Nabucodonosor: é assim, assim, assim que vai acontecer. Agora você tem que tomar uma decisão. Você entende que Deus Ele faz as coisas sempre com um propósito e mostra o dever da pessoa. Exatamente. O dever que lhe cabe. Dentro da história da profecia, você tem que se encaixar no lado aí positivo. Você tem que tomar uma posição ao meu lado. Deus fala, ao meu lado. Então eu mostrei, agora você tomar uma posição. Deus mostrou para Nabucodonosor o sonho, Daniel foi lá, Deus mandou o servo dele lá,
interpretou para ele, mostrou para ele como é que ia ser. Ele foi instruído claramente que ia ter um reino eterno, e o que caberia ele fazer dentro desse contexto. E agora Deus mostra para nós todas as profecias que está se desenrolando aí. Daqui a pouco vai chegar uma profecia do decreto dominical, a questão da exaltação do homem do pecado, do sistema papal romano. Deus já mostrou para nós antecipadamente o que vai acontecer e o que cada um de nós no planeta Terra deve fazer para não receber a marca da besta. Eu estou só fazendo aqui uma comparação aqui. Sim. Deus mostrou para ele, para Nabucodonosor, o que ia acontecer e o que ele deveria fazer. Deus mostrou para ele. E agora Deus mostra para nós também. Aqui nesse capítulo aqui vai estar falando da fornalha ardente, viu? Você lê o capítulo todo lá. Então Deus mostra para nós, agora antecipadamente, o que vai ocorrer e que cada um de nós devemos fazer, independentemente da sua posição espiritual ou posição social. Sim. No mundo. Todo ser humano aqui vai ter que tomar a sua decisão. Não adianta dizer assim, eu não acredito em Deus, vou acreditar, deixar de acreditar. Não adianta. Não adianta, porque isso não vai valer muita coisa, não vai valer nada. Cada um vai ter que tomar a sua decisão dentro da história e da profecia, se encaixar. E Deus, embora antecipadamente já saiba, mas aí dentro da história ele mostra a questão da liberdade, do livre-arbítrio, né? Sim, a pessoa tomar suas decisões. Sim. Então, quinta-feira, agora a pedra, Daniel 2, eu vou ler Daniel 2, 34 e 35. Ó. Estava vendo isso até que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. O verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, as quais fizeram como pó de debulha de trigo durante o verão, e o vento os levou, e nenhum lugar se achou para eles. E a pedra que feria a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Versos 44 e 45. E nos dias desse reis, o Deus dos céus estará um reino que não será jamais destruído, e o reino não será deixado a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada a pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que ia suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. Então vamos comentar aí sobre essa pedra, irmãos. Bom, você vê que aqui Daniel ele conclui, né? Ele conclui o relato, né, para Nabucodonosor, explicando que quando vai acabar tudo isso daí, todo esse sistema, né, começando com o seu, né, o seu império, né, vai acabar quando essa pedra for atirada, quando essa pedra bater nos pés e for tudo esmiuçado, não sobrar nada, e ela vai crescer, virar uma grande montanha, né? E, ou seja, ela vai ser eterna, não vai acabar, não vai encerrar. Então, isso é algo que chama muita atenção dele. Não é à toa que depois tem a história da fornalha, onde ele levantou essa estátua toda de ouro, porque ele não quis aceitar, né? Depois ele não quis aceitar, falou, não, eu tenho que tentar ir contra essa profissão, eu quero tentar revertê-la a meu favor, né? Mas aqui, uma outra coisa interessante que me chamou a atenção nisso daqui, é que tem um texto de profecia onde a serva do Senhor ela apresenta uma outra aplicação também para isso daqui, mas por contexto religioso, irmãos. Olha só, eu quero ler para vocês, está aqui no comentários da Bíblia White, aqui ó, tem um trecho aqui, olha só o que diz, ó. A estátua, em relação ao capítulo 2, verso 37 até o 42, a estátua revelada a Nabucodonosor, embora representasse a deteriorização dos reinos da terra em poder e glória, também representa, olha só, também representa adequadamente a deteriorização da religião e da moralidade entre o povo desses reinos. Olha só, à medida que as nações se esquecem de Deus, tornam-se na mesma proporção moralmente fracas. Babilônia passou
porque em sua prosperidade esqueceu-se de Deus. Atribuiu a glória dessa prosperidade a consecuções humanas. O reino medo-persa foi visitado pela ira do céu, porque nesse reino a lei de Deus foi pisada. O temor do Senhor não achou lugar no coração do povo. As influências prevalecentes no Império Medo-Persa eram a perversidade, a blasfêmia e a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos. Deterioraram-se porque abandonaram sua lealdade a Deus. À medida que se esqueceram dele, de Deus, foram descendo cada vez mais na escada de valor moral. Então aqui está relatado na revista chamada Young Instructor, né, que é Mensagens para os Jovens, né, em inglês. Ajudou jovem. Sim, e é de 22 de setembro de 1903. E aqui estava falando, né, ela simplesmente deixou bem claro que a aplicação também se valia para a questão espiritual também. Porque todo esse período, o povo de Deus estava ali. O povo de Deus estava ali e cada período que passava, mais longe de Deus esse pessoal ficava, a maior é a rejeição das coisas de Deus. Então, que eu dou glórias a Deus porque vai chegar um momento que essa pedra, né, a pedra que representa o nosso Senhor Jesus Cristo, né, a volta de Jesus, ela vai vir e vai acabar com tudo isso, né, e vai estabelecer o reino de Deus, o reino eterno. Então nós temos que ter essa esperança a cada dia, né, e que nós possamos fazer parte desse reino. Isso, tem a volta de Jesus. Sim. Mas esse reino, quando for realmente estabelecido, quando for exterminado todo o mal da terra, terceira vinda de Jesus, sim, para punir os ímpios desse mundo, punir esse mundo todo. Sim. Então, o reino eterno de Deus será estabelecido e o mundo todo será punido. Sim. O mundo todo que eu estou falando, me referindo, os ímpios, que no caso são os que estão contra a vontade de Deus até o fim, no caso, que não se arrependeram e tal, é esse pessoal. No caso, eu estou me referindo a esse pessoal. E esse pessoal inclui todas as pessoas, tanto do mundo como da igreja. Sim, exatamente. Tanto do mundo como da pessoa. Muitas vezes a pessoa se refere ímpio, pessoas que não estão na igreja. Não é assim. Não é assim. Tem o mundo ímpio, mas também tem os ímpios que são englobados num pacote só, que são todos que fazem parte. Todos aqueles que são contra a vontade de Deus. Quer esteja no mundo, quer esteja na igreja. Todos esses vão fazer pacote do mundo ímpio. Sim. Faz parte. Aí serão punidos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 3. Aí vocês podem ver aí o estabelecimento aí do reino eterno. E a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e Deus mesmo estará com eles para sempre. É o reino. Amém. Estabelecido de maneira completa. E o diabo será destruído lá no lago de fogo, junto com os seus anjos, e o mundo ímpio todo lá dentro do lago de fogo, incluído todos. Quando eu falo todos, são todos irmãos, viu? Uhum. Tem algumas pessoas que dizem assim, e quando a gente fala que, quem é esse todos? Todos aqueles que estão contra a vontade de Deus. São as pessoas do mundo social, da alta corte social, que se julgam no caso. Sim. E também o pessoal da igreja que é contra a vontade de Deus. Sim. Que lógico que vão prevalecer até o fim. Incluindo membros comuns, pastores, doutores, teólogos, todos. Todo mundo está incluso nessa situação. Todos estão inclusos. Então, é porque para Deus, né, Filoni, não existe... Deus não olha a humanidade por meio dos seus títulos. Deus não considera título nenhum. Para Deus, tanto faz o seu título, se você é doutor, se você é uma pessoa mas assim. Infelizmente tem uns irmãos que ele é doutor, ele vai para o céu. Eu não sou doutor, talvez não. Talvez... a mente humana... É incrível essa mentalidade, irmãos, é incrível. Não tem nexo isso aí. Não. Para Deus não tem nexo. A pessoa, eu sou um doutor, agora eu estou garantido no céu. Não, isso aí, esquece isso aí. Isso aí os irmãos olhar para esses homens e se tornar uns idólatras.
Irmãos que idolatram o pastor, o doutor, isso, aquilo, são os idólatras dentro da igreja. Prega contra a idolatria e sendo idólatra ao mesmo tempo. Às vezes pode ser até o contrário, né? Se a gente vê na época de Jesus, poucos doutores se salvou. A maioria dos doutores se perdeu. Então, pode ser o contrário. Exatamente, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque onde nós temos que nos firmar é na palavra de Deus, né? E no que Deus nos revelou. Né? Os homens, a humanidade são um instrumento a mais de Deus para que as coisas avancem. Deus usa as pessoas, e o diabo também as usa também. Sim, isso é verdade. Deus usa as pessoas e Satanás também usa. Por isso que nós temos que nos firmar na palavra de Deus, na orientação divina. Né? Senhor, nos mostra, eu não estou entendendo, me mostra onde está a verdade, me mostra o que é verdade, eu não estou conseguindo enxergar, peça ajuda para Deus e Deus vai te mostrar. Na verdade, assim como o Nabucodonosor ficou desesperado lá e não conseguia entender nada e pediu ajuda, só que ele pediu para as pessoas erradas, né? Apesar dele não conhecer, não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o que ele conhecia era outra coisa. Ele não conhecia sim Deus na chamada essência, sim, mas ele tinha revelação geral como qualquer um tem, sim, a natureza. Sim. Ele tinha revelação geral, isso em qualquer um, né? Sim. A parte, isso, quanto a isso não há desculpa, né? Não há desculpa. Não há desculpa. Mas assim, ele não tinha esse conhecimento para poder, nossa, como é que eu vou solucionar isso? Pediu ajuda para os homens, né? Os homens mostraram a sua fraqueza, mostraram que não eram capazes de ajudá-lo. Muito pelo contrário, de atrapalhá-lo. E aí ele percebeu que aconteceu. Eu só estou resumindo essa lição aqui, né? E aí ele percebeu, peraí, então esses anos todos você estava mentindo, você estava me enrolando. Porque eu perguntei coisas terríveis também aqui para vocês falaram que era assim. Né? E ele percebeu a astúcia deles. Percebeu. E aí ele se aborreceu. E, irmãos, isso é fato, irmãos. A pior coisa é quando você descobre que você está sendo enganado durante anos. A pior coisa é quando... Imagina só. Você fala, nossa, eu estou há anos aqui andando desse jeito, estou sendo enganado até por você me enganou. Né? O Eventos Finais menciona que quando encerrar ou fechar a porta da graça, muitas pessoas vão ficar tão furiosas com seus líderes, que os enganaram durante anos ali, né? E falam, não acredito nesse povo, esse povo está inventando mentira. E aí quando eles veem que eles estão perdidos, eles falam, nós estamos perdidos, por culpa de vocês nós estamos perdidos. Diz o Espírito de Profecia que essas pessoas vão se levantar contra esses líderes, né? E vão matá-los, vão despedaçá-los. Mas não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Já estão perdidos. Mas assim, o que eu estou dizendo é nessa ideia da ira, da raiva. É aquela história. Nos últimos dias a profecia fala que os ímpios seguirão enganando e sendo enganados. E aí, Vilani, você pode ver que para Nabucodonosor, houve esse tempo de misericórdia, mas naquele momento, no fechamento da porta da graça, quando fechar, para as outras pessoas não vai ter mais jeito não, porque eles escolheram seguir aquele caminho, né? E você pode ver que ele pediu ajuda, aí Deus usou Daniel, ele pegou, nossa, realmente, ele creu. Tinha que ter mudança na vida dele? Tinha, lógico que tinha que ter mudança, que a gente vai vendo durante as outras lições, a gente vê o sofrimento desse homem para que esse homem se convertesse realmente. Então, assim, reconhecesse o poder de Deus, né? Então, isso serve para nós também como lição. Mas que nós não venhamos sofrer como esse homem sofreu, né? Para poder reconhecer. Sofrimento inútil. Então, sofrimento nós possamos ter isso em mente, não é verdade? Sim. Para terminar, irmãos, eu vou ler um texto aqui. Na sexta-feira tem um texto de um pastor humano. Nós vamos ler um texto do Espírito de Profecia que vai terminar. Grande luz brilhou por meio de Daniel e seus companheiros. Foram ditas coisas gloriosas a respeito de Sião, a cidade do Senhor. Assim é desígnio de Deus que seus fiéis atalaias nesses últimos dias irradiem luz espiritual. Se os santos do Antigo Testamento deram testemunho tão decidido de lealdade, como deve brilhar hoje o povo de Deus, que tem a luz acumulada de todos os séculos, quando as profecias do Antigo Testamento projetarem sobre o futuro a glória que nela estão oculta. Carta 32 de 1899. Então hoje nós devemos dar um testemunho mais decidido que Daniel e os homens do Antigo Testamento. Nós temos um acúmulo maior. Sim. Um acúmulo maior de informação.
Naquela época de Daniel não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje você dá um clique na internet, toda a questão teológica, bíblica, e embora tenha aquela parte que nós não concordamos, mas aí tem como é que eu vou dizer assim, aí tem prato para todos. Sim. É só a pessoa escolher. Tem a verdade teológica e tem a mentira teológica. Sim. Tem a manipulação, tem toda aquela controvérsia, tem tudo, mas está tudo aí mastigadinho. Então nós temos um privilégio maior, nós temos mais luz acumulada e responsabilidade maior. E temos a Bíblia de Espírito e Profecia. É. Assim como Deus revelou para Daniel a estátua da Nabucodonosor, toda ali a cabeça, o peito e assim por diante, assim Deus nos revelou que uma imagem da besta nos últimos dias será levantada e nós temos que advertir o mundo sobre essa imagem da besta, irmão, para ser fiel como Daniel. Sim. Exatamente. Então nós escapar, fazer com que o povo do mundo escape também de receber o sinal da besta. Porque se eles receberem o sinal, eles vão estar perdidos para sempre. Então nós temos que, o propósito é esse, é os servos de Deus, alertar as pessoas para não cair nessa cilada. Nessa cilada que o mundo protestante todo está no embalo. Então, mas muito cuidado com relação a isso. Sim. Então que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com os irmãos, clica no sininho para receber novas notificações, comenta o que você está achando, irmão. Louvado seja Deus. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelas revelações que o Senhor nos dá da Tua Palavra. Amém. Amém, Senhor. Estamos tão seguros no Senhor, Deus, porque o Senhor conhece o futuro mais do que tudo, Deus. Muito obrigado. É verdade, sim. E o Senhor nos revela que Jesus irá voltar e todos esses reinos serão destruídos e haverá um reino que não vai passar, que é o reino do Senhor Deus. Amém, Pai. Senhor meu Deus, salva-nos, Senhor. Salva-nos, os irmãos que estamos assistindo. Dá-nos iluminação e coragem para pregar a Tua verdade, Deus. Amém, Senhor. Dá-nos sabedoria que o Senhor deu para Daniel. Que possamos, Deus, aprender a Tua palavra e revelar para outras pessoas o que vai acontecer. Lhe pedimos não que haja mérito em nós, mas crendo que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que revela todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.